Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer o mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da Era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo com a sua aplicação na vida para que possamos implantar aqui na Terra a Era do Espírito e o mundo de regeneração. Hoje, no nosso programa, nós temos a participação dos nossos telespectadores, a sua participação no Perguntando e Aprendendo. São 5 perguntas que vamos responder à luz dos princípios espíritas. Na sequência, na entrevista, Orson Peter Carrara vai trazer o tema Espiritualidade nos Negócios, com Simone Ivo. Na Poesia Espírita, através da psicografia de Chico Xavier, teremos os poetas Augusto dos Anjos e Valado Rosas. No vídeo Meditação, nós vamos ter o tema Drogas na Família e vamos encerrar o nosso programa lá no Entendendo com o Espiritismo com o tema Querer, Poder e Amar. Tudo isso a partir de agora em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. No Perguntando e Aprendendo de hoje, nós temos 5 participações e estamos aguardando a sua participação. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação para que você possa enviar a sua pergunta e tirar a sua dúvida sobre qualquer tema, seja ele doutrinário ou um tema da vida, e nós vamos trazer sempre o pensamento espírita conforme codificado por Allan Kardec nas obras básicas. E iniciamos hoje com uma pergunta que vem da cidade do Rio de Janeiro, feita pelo Josué Medeiros. Ele está indagando: por que nos países europeus, notadamente na França, o espiritismo não prosperou? É fato que depois de Allan Kardec e dos pioneiros do movimento espírita francês, como Gabriel Delane, nós temos o Camille Flammarion, Leon Denis, Amélie Baudet, entre alguns outros, é fato realmente que houve um declínio do movimento espírita, tanto na França quanto na Europa. Temos que lembrar que a cultura europeia é muito diferente da cultura brasileira. A sua história é muito mais antiga do que a nossa e eles passaram por diversos flagelos, guerras, muitos problemas. Na época de Allan Kardec, nós já tínhamos uma outra doutrina filosófica que vinha realmente alcançando um grande sucesso, não apenas na sociedade francesa, mas na sociedade europeia e fora das terras europeias, que é a doutrina do positivismo, que é uma doutrina materialista,
ateísta e que já tinha conseguido um largo terreno nas mentes e nos corações. E todos nós sabemos que no final do século XIX e o início do século XX, a Europa passou por conturbações muito grandes. Primeiramente, nós vamos ter aí o grande problema do surgimento do comunismo, o materialismo, a queda da Igreja Católica e culminando tudo isso na Primeira Guerra Mundial e depois, na sequência, a Segunda Guerra Mundial. E o Espiritismo foi muito perseguido, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Então, com essas guerras e esse embate entre o materialismo e o espiritualismo, de fato, o Espiritismo perdeu terreno e só vai realmente ressurgir nas últimas décadas com mais força no continente europeu. Então, todas as questões que envolvem a história, a cultura, as questões sociais, políticas que movimentaram o território europeu e especificamente a França, levaram sim a um declínio do espiritismo junto aos europeus. Mas o materialismo não consegue dar todas as respostas, não é mesmo? E então agora nós estamos vendo um reflorir, um ressurgir do movimento espírita em todos os países europeus que estão procurando uma saída espiritualista para as questões da vida, porque a dor foi muito grande e agora há uma necessidade de procurar o caminho do amor. E nós temos certeza, então, que o espiritismo na Europa, ele vai sim, cada vez mais crescer e levará o europeu a uma nova visão sobre si mesmo e sobre a vida. Vamos agora responder a Valdete Reis, que é lá de Salvador, Bahia, e ela está perguntando: qual é a diferença entre a lei judaica de 2000 anos atrás e a lei cristã ensinada por Jesus? Bem, remontando a 2000 anos, nós vamos ver que no mundo judeu de então, o que prevalecia era a chamada lei mosaica, que ficou muito conhecida como lei de Talião, aquela lei que pregava o olho por olho e o dente por dente. Era uma lei religiosa, civil, muito drástica, onde se alguém, por exemplo, fosse pego furtando, roubando, teria os olhos vazados, as mãos cortadas. Há aquela famosa cena que se passa com Jesus da mulher adúltera e, pela lei de então, a mulher pega em adultério poderia ser levada à morte na flagelação em praça pública e assim por diante. Mas vem Jesus. E Jesus primeiramente estabelece que Deus não é um ser rancoroso e vingativo. Deus é um Pai de amor, que quer, na verdade, que todos os seus filhos, ou seja, nós, que todos cheguemos um dia à perfeição. Portanto, ele é justo, bondoso e misericordioso. A partir disso, Jesus estabelece uma nova lei, que é a lei de amor, quando ele proclama a necessidade de amarmos-nos uns aos outros, de perdoarmos as ofensas, de usarmos da compaixão e da caridade para com o próximo. Então podemos ver que há uma diferença muito grande entre a lei mosaica civil e a lei cristã trazida por Jesus, que representa, na verdade, a lei divina. Então, realmente, é uma grande diferença e por isso Jesus mexeu tanto conosco e marcou a história da humanidade em antes e depois dele. E a Bíblia
na verdade é composta do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E quem ler, logo vai perceber a diferença gritante, profunda entre o Novo Testamento, que é a história, a vida e os ensinos de Jesus, com o Velho Testamento, que é a história, a vida e as leis do antigo povo judeu. Então essa é a grande diferença. Bem, continuando o nosso Perguntando e Aprendendo, nós temos aqui agora a participação do Roberto Andrade, que também é da cidade do Rio de Janeiro. Nós tivemos o Josué Medeiros na primeira pergunta e agora o Roberto Andrade, ambos do Rio de Janeiro. E o Roberto está aqui perguntando: como explicar que, apesar de todo o avanço científico e cultural, ainda sejamos tão preconceituosos e discriminatórios? É o que nós estamos assistindo nos dias de hoje. Mas há uma explicação. É que o progresso moral, ele não se dá na mesma velocidade do progresso intelectual. E quando evoluímos intelectualmente, no campo da ciência, da tecnologia, dos conhecimentos os mais variados, isso não quer dizer que ao mesmo tempo e necessariamente nos moralizemos. E é por isso então que podemos ter muito conhecimento, muita cultura, muita formação intelectual e ao mesmo tempo sermos egoístas, orgulhosos, preconceituosos e discriminatórios. Estamos precisando de um avanço no progresso moral para colocar em prática os ensinos do nosso Mestre Jesus. Somente assim vamos conseguir direcionar a inteligência para fomentar o bem, e o bem coletivo, entendendo finalmente a fraternidade e a solidariedade, a humildade e a caridade. Precisamos lembrar que todos somos seres humanos e que, portanto, não pode haver diferença entre nós. E, além de sermos seres humanos, somos espíritos presentemente reencarnados e todos filhos de Deus, nosso Pai. Como somos irmãos, nós estamos aqui na Terra para realizar o aprendizado do amai-vos uns aos outros. Mas não vamos conseguir fazer isso enquanto priorizarmos apenas e tão somente a intelectualidade, o conhecimento, a tecnologia, a ciência. Precisamos humanizar tudo isso e moralizar a nossa conduta, ter um viés espiritualizado do nosso olhar sobre a vida. Aí sim, nós vamos acabar com preconceitos e discriminações, porque vamos nos entender enquanto irmãos que de fato somos. Vamos agora passar a palavra a Tânia Vargas, que é da cidade de São Paulo, capital. Ela pergunta: se a família ainda é a melhor escola, como ficam as crianças sem lar ou com os lares desfeitos pela separação dos pais? Bem, a nossa querida Tânia está aqui nos recordando frase que é do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, quando ele afirma no livro O Consolador que a família ainda é a melhor escola, que a família é a primeira escola de todos nós. E concordamos perfeitamente com Emmanuel. Mas sabemos que nos tempos atuais a família ganhou uma nova dinâmica e temos pela frente, como a Tânia aqui nos coloca, os lares desfeitos, com as separações, os divórcios dos pais. E muitos lares desfeitos por causa da desencarnação, da morte deste
ou daquele ou de ambos os genitores. Como ficam essas crianças, esses espíritos que reencarnaram e estão agora sem o pai, ou sem a mãe, ou sem ambos, ou tendo os dois, mas os dois separados e muitas vezes em guerra um com o outro? Bem, o Espiritismo nos aponta que precisamos, nesses casos, colocar em ação a solidariedade e a fraternidade através das instituições públicas ou particulares, não governamentais, de amparo social, porque as crianças não podem ficar abandonadas, jogadas ao léu, como temos assistido. E os pais, que continuam vivos, devem sim, apesar do casamento, da união não ter dado certo, mas eles devem priorizar as crianças que são seus filhos. Precisam continuar a amá-las e precisam continuar a orientá-las e educá-las, sem utilizá-las para atingir, para atacar o ex-cônjuge. Temos que lembrar que as crianças são espíritos reencarnados. É muito triste olharmos as cidades e verificarmos que em muitas delas nós temos crianças que perambulam pedindo esmola, passando fome, crianças que são escravizadas para vender coisas nos sinais de trânsito, arrecadar um dinheiro para aqueles que cuidam delas, crianças que estão fora da escola. Precisamos combater tudo isso e temos os mecanismos para isso e precisamos colocá-los em ação, porque todo espírito que reencarna, ele reencarna acreditando, confiando que será amparado, que será orientado e que poderá, então, tomar boas resoluções e realizar uma boa existência humana para o seu progresso e o progresso da humanidade. Lembremos que, se temos perante a lei divina responsabilidades individuais, temos também responsabilidades sociais, coletivas, porque somos nós que fazemos a sociedade humana. Vamos encerrar o Perguntando e Aprendendo, trazendo a pergunta da Júlia Brandi, que é lá de Florianópolis, Santa Catarina. A Júlia está aqui nos perguntando: muitas vezes fico descrente da humanidade diante de tantos males que nos acontecem. Quando vamos vencer o egoísmo? Júlia, nós já passamos por fases na história humana muito, mas muito ruins mesmo. Se lembrarmos, por exemplo, para não recuarmos demais, mas se lembrarmos da Idade Média, nós estendemos, hasteamos uma bandeira em nome do Cristo para dizimar os povos do Oriente, numa saga de conquista das terras sagradas onde o nosso mestre pisou. Foram tempos de muita barbaridade, enquanto na Europa nós vamos ter depois, na sequência, a Inquisição, com a caça às bruxas, aos feiticeiros, os médiuns, em situações deploráveis. Avançamos, mas continuamos com situações muito ruins. As guerras napoleônicas, que iniciaram no século XIX, e antes disso, nós temos as guerras europeias contra a França republicana, que na sequência instalou a chamada Era do Terror,
lançando milhares de pessoas à guilhotina na Praça da Concórdia, em Paris. No século XX, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, as guerras no continente africano, as guerras no Oriente Médio, enfim. E hoje, aqui estamos assistindo ainda guerras continuando e boa parte da humanidade ainda materialista e egoísta. Mas vencemos. Toda essa história, não vencemos? Conseguimos passar. E viemos nos renovando. Portanto, nunca podemos perder a esperança. Porque existe um planejamento espiritual, divino, superior a nós e que nos coordena, embora nem sempre percebamos isso. E se estamos passando por tantos males, isso é apenas consequência dessas nossas opções, do mau uso do livre-arbítrio. Mas é através da dor que vamos chegar no amor. Então não perca a esperança. Estamos destinados a mundo de regeneração e estamos destinados à perfeição espiritual. Façamos então a nossa parte, no bem, no amor e na paz, para acelerarmos esse processo. Assim chegamos ao final do nosso Perguntando e Aprendendo. Você já enviou a sua pergunta? Veja aí na tela os nossos canais de comunicação e não fique em dúvida. Pergunte. Faça como estes que participaram hoje do nosso quadro e quem sabe no próximo programa nós estaremos aqui respondendo a sua pergunta. Então, envie, não deixe para amanhã. Vamos agora, na sequência do nosso programa Ante os Novos Tempos, passar para a entrevista, que é realizada por Orson Peter Carrara, querido companheiro lá da cidade de Matão, no interior do estado de São Paulo. E ele que, através do seu canal no YouTube, vem trazendo para nós palestras, debates, painéis, entrevistas, enfim, conteúdo muito rico. E desta vez, Orson Peter Carrara vai nos trazer um tema inusitado. É um tema diferente, mas ele é muito importante. Ele entrevista Simone Ivo, que vai conversar com Orson a respeito da espiritualidade nos negócios. Será possível? Como isso pode acontecer? Nós vamos saber agora, então, com Orson Peter Carrara e Simone Ivo. Conversando sobre Espiritismo. Então é com alegria que convidamos a nossa Simone para estar conosco neste assunto aqui, que é um tanto diferente hoje, espiritualidade nos negócios. Simone, nós vamos conversar sobre um assunto pouco comentado. A gente vê muito falar espiritualidade e saúde, espiritualidade na saúde, saúde, espiritualidade, negócios não é muito comum, mas é um assunto pertinente, porque o Espiritismo pode abordar qualquer assunto, isso nos empolga verdadeiramente. Mas, então, Simone, nós trouxemos aqui um assunto pouco ventilado, espiritualidade nos negócios, falando também sobre ações voluntárias e autorrealização. Como é que surgiu essa ligação com espiritualidade nos negócios? Explica para a gente, porque parece, à primeira vista, se você analisar à primeira vista, parece que não tem nada a ver, mas a gente percebe que tem tudo a ver, né? Tem. Na verdade, Orson, é uma pergunta curiosa, que eu acredito que essa curiosidade, ela parte de todas as pessoas quando a gente tenta introduzi-la. Eu me recordo que em 2012, meados de 2012, eu estava trabalhando para uma empresa que é uma indústria metalúrgica, onde eu considero que foi um espaço assim fantástico para que eu pudesse desenvolver muitas das habilidades que até então não tinha.
Então, na época, a empresa passava por um programa de qualificação, onde a gente teve contato com várias vertentes de trabalho da Federação das Indústrias aqui do estado do Ceará. E uma delas era a formação de agentes de responsabilidade social. Então, eu fiz essa formação e, na época, eu entrei em contato com várias empresas que já tinham esse núcleo desenvolvido dentro das suas empresas, né, dentro do seu escopo de trabalho, seu planejamento estratégico já contemplava as ações de responsabilidade social empresarial, e a partir dali eu comecei a ver que tudo aquilo que eu acredito e que eu coloco na minha vida prática como espírita, tinha a ver com essas ações de responsabilidade social empresarial. Então, isso é um despertar, não é uma metodologia nova, não é algo que foi inventado recentemente, já várias empresas, aqui no Brasil, há muitas empresas que já têm o seu núcleo de responsabilidade social empresarial, e que dentro desse núcleo a gente desenvolve ações em que a espiritualidade, ela se torna algo muito patente. E aí as pessoas perguntam, mas como é que dá certo essa coisa de negócio? O negócio lida com o vil metal, o vil metal é um fio condutor das ambições, das desigualdades sociais. Só que, na verdade, quando a gente para analisar, eu gosto sempre de trazer todas as questões que dizem respeito à minha vida social, balizando pelo que eu encontro dentro da doutrina espírita, que ela tem aquele tripé, não é? Ciência, filosofia e religião. Então, na verdade, nem é religião, né? É uma doutrina que nos conduz de uma forma moral, que faz com que a gente tenha uma religiosidade. Mas eu sempre procurei fazer um vínculo com isso, porque é algo que me faz muito bem. E eu comecei a observar que todas as ações de responsabilidade social empresarial, elas dizem respeito à ética, dizem respeito ao zelo com o que você tem de material. E uma das coisas que a gente confunde muito, e é o que eu costumo sempre dizer, quando a gente fala de dinheiro, as pessoas imediatamente remontam à ambição, à competitividade, à destruição da natureza, e a gente sabe que existem, né, várias empresas que não têm o menor zelo, onde elas se instalam, elas criam um dano ao ecossistema onde elas se instalam, a depender da forma, qual seja o modelo de negócio que ela vai desenvolver. Mas, dentro dessas empresas, com a responsabilidade social empresarial, uma das formações que nós tivemos foi exatamente com a Ana Norões. A Ana Norões, ela foi a fundadora do Instituto IPRED, aqui no Ceará, né? O Instituto IPRED hoje é responsável pela diminuição da mortandade infantil. Então, ela fez uma formação conosco, que era uma formação tanto quanto holística, mas fazendo com que a gente observasse que o dinheiro ele estava ali para ser utilizado por nós de uma maneira como ele foi criado. Se a gente parar para analisar muito friamente, tudo que existe foi criado por Deus. O dinheiro não foi diferente. Está dentro desse contexto de uma criação que tem uma destinação que muitas vezes é desvirtuada por nós mesmos. Nós, encarnados, é que desvirtuamos. Nós é que muitas vezes não sabemos como nos conduzir quando nos deparamos com o dinheiro. Então, muitas vezes você precisa parar e analisar quem é o dono de quem, né? Você é o dono do dinheiro ou o dinheiro é que é seu dono? Quando o dinheiro é bem utilizado, e existem milhares de formas da gente bem utilizar o dinheiro, ele é abençoado. Ele não tem... o dinheiro é como uma faca. Uma faca você tanto pode usar para fazer um alimento maravilhoso para a sua família, como você pode tirar a vida de alguém, né? Então, essa relação nossa com as finanças, com o dinheiro, com o mundo empresarial, vai depender muito da forma como você se enquadre dentro desse universo. Nessa mesma indústria metalúrgica que eu trabalhei, eu assumi, a minha gerência cuidava de 5 áreas, né? Então,
sempre dentro da área de gestão de pessoas, mas eu cuidava da parte da inovação, cuidava da parte da responsabilidade social, do marketing, e eu me lembro que o diretor da empresa, que era muito próximo a mim, ele sempre chegava na sala, sempre tinha um funcionário sentado na cadeira à frente da minha mesa, e conversando comigo. Às vezes ele chegava, o funcionário estava chorando, aí ele brincava dizendo assim, eu vou comprar um divã e botar aqui na frente do teu birô, né? Então, porque toda vida que eu chego, você está aqui acolhendo alguém. Espiritualidade nos negócios significa também que você pode e deve usar de empatia. As relações laborais, elas não podem jamais tirar de você a humanidade que você tem. Até quando essa empresa que eu trabalhei, ela foi a declínio, né? Era uma sociedade que, no final das contas, se desfez, e aí houve uma ruptura que, enfim, fragilizou muito financeiramente a empresa. Mas até quando eu estava lá, quando começou esse declínio, tinha dias que eu tinha que demitir 9 pessoas. Nossa, difícil. E aí, como é que eu fazia para demitir essas 9 pessoas e sair de lá tranquila com o meu coração? Antes de fazer as demissões, eu já chegava, já sabia que eu tinha que fazer no dia seguinte, então sempre antecipei minhas tarefas. Então no dia seguinte eu já chegava, eu ia para o banheiro, me recolhia ali durante uns 10 minutinhos, e ali eu fazia uma prece, pedia a Deus que as minhas palavras, de forma alguma, prejudicassem aquelas pessoas, de modo a elas se sentirem diminuídas. Pedir a Deus que aparecesse algo que pudesse ser melhor para essas pessoas, e que aquilo ali não fosse encarado como sendo um fim. Então, quando eu ia dialogar com elas, mesmo que elas se sensibilizassem, algumas choravam, mas elas saíam da sala de uma certa maneira como se elas estivessem aliviadas, elas não saíam com a sensação ou com a percepção de que elas eram algo que estava sendo rejeitado, porque o que é mais delicado no desligamento de um funcionário é ele se perceber como uma mercadoria que não serve mais, né, e que está sendo posto para fora. Sim. E em todos os desligamentos que eu fiz, né, e não foram poucos na minha jornada profissional, eu sempre tive esse zelo partindo do pressuposto da empatia. Então, como é que eu quero ser desligada de uma empresa? Eu me colocava nesse ponto. Então, espiritualizar o negócio é você usar da empatia também, é você não encarar o outro como um elemento que não tem sentimento, como um elemento que não tem uma família, que não tem valor. A gente sabe que as relações comerciais, e eu enfatizava e enfatizo isso quando eu vou fazer um desligamento, a relação comercial ela tem começo, meio e fim, né? E aquele fim ali não é o fim da jornada daquela pessoa. É o começo para uma nova jornada, onde outras possibilidades vão vir, e muito certamente aquela pessoa vai encontrar algo muito melhor para ela. Então, você tratar o ser humano dentro de uma perspectiva humana é você levar a espiritualidade. Muito bem. Acabamos, então, de assistir aqui um trecho da entrevista que Orson Carrara fez com Simone e Ivo, e descobrimos que é possível, sim, numa visão espiritualista, trabalhar, sim, os negócios, trabalhar no meio empresarial, respeitando o ser humano e também a natureza, o nosso planeta Terra. Você gostou do tema? Se interessou? Quer saber mais o que a Simone e Ivo disse? Depois aqui do nosso programa, continue no YouTube, mas só troque o canal. Vai lá no canal Orson Peter Carrara. E aí você vai ver essa entrevista concedida por Simone e Ivo na íntegra. E vai saber então tudo o que ela falou sobre espiritualidade nos negócios. Mas agora está na hora de irmos para a nossa poesia espírita. Vamos trazer os poetas do além que escreveram através do nosso querido Chico Xavier. Rodando então a nossa vinheta. Poesia Espírita. Estamos trazendo aqui
no Ante os Novos Tempos, neste quadro dedicado à poesia espírita, o conteúdo do livro Relicário de Luz, obra psicografada por Chico Xavier e de diversos autores espirituais. Entre estes, os poetas, que voltam do além-túmulo para dizer que se encontram muito vivos, mantendo os seus estilos literários, só que desta vez trazendo poesias que são mensagens de esperança, de bom ânimo, de espiritualidade. Temos 2 poetas hoje, e nós vamos iniciar com um que é considerado um ícone da literatura brasileira, um poeta vigoroso, forte, que marcou a nossa literatura nacional. Estamos falando aqui de Augusto dos Anjos, que muitos consideram um poeta difícil, porque Augusto dos Anjos tinha um domínio do vocabulário da nossa língua muito profundo. Ele retorna através do Chico Xavier, ele mantém seu estilo, sua verve, mas agora ele vem tratar de temas morais e espirituais. E ele nos traz então a poesia De Irmão para Irmão. É um soneto, então psicografado por Chico Xavier, e que é o seguinte: no caminho que a treva encheu de horrores, passa a turba infeliz, exausta e cega. É a humanidade que se desagrega no apodrecido ergástolo das dores. Ouvem-se risos escarnecedores. É Caim que, de novo, se renega. Transborda o mar de pranto onde navega a esperança dos seres sofredores. É nesse abismo de miséria e ruínas que estenderás, amigo, as mãos divinas, como estrelas brilhando sobre as cruzes. Vai, Sirineu da luz que santifica, que o Senhor abençoa e multiplica o pão da caridade que produzes. Então, este aqui é o soneto De Irmão para Irmão, assinado por Augusto dos Anjos, na psicografia de Chico Xavier. Na continuidade, aqui do Relicário de Luz, nós vamos trazer um poeta que, ao contrário de Augusto dos Anjos, é desconhecido. Seu nome não existe na literatura nem brasileira, nem portuguesa. Portanto, este nosso poeta usou um pseudônimo para escrever através do Chico Xavier. E ele teve, obviamente, as suas razões de ficar oculto. Ele assina suas poesias, ele tem várias poesias que escreveu através do Chico Xavier, com o nome Valado Rosas. E temos quase nenhuma informação sobre esse personagem. Mas, como nos lembra Allan Kardec, o que importa é o conteúdo da mensagem. E ele nos traz, através do Chico Xavier, também um soneto com o título Carta Paternal. Vamos então passar a palavra a Valado Rosas. O caminho do mestre é a cruz erguida em pedregulhos, sombras e amargores, coroada de espinhos redentores no escuro topo de áspera subida. Não receis, porém, filha querida, não te prendas no mundo a vãos favores. No madeiro de lágrimas das dores, conquistarás os dons da eterna vida. Por mais cansada, não te desanimes. Segue teus sonhos puros e sublimes, arrimando-te à fé que nos socorre. Embora a noite e a névoa, crê e avança. Sob as asas ditosas da esperança, alcançarás o amor que nunca morre. Aqui o soneto
Carta Paternal de Valado Rosas, na psicografia de Chico Xavier, e este poema, assim como o anterior de Augusto dos Anjos, ambos estão publicados no livro Relicário de Luz, edição da Federação Espírita Brasileira. Então, tivemos a presença de dois poetas que retornaram do além, através da mediunidade do Chico Xavier, para nos falar de esperança, de espiritualidade, de trabalho no campo do amor e dando provas de que a vida continua depois da morte. Vamos então agora para a nossa reflexão. 90 segundos. Está na hora do vídeo para viver melhor. E hoje vai nos trazer um tema muito importante: drogas na família. Rodando então o nosso vídeo. Pais, vocês estão atentos ao comportamento dos filhos para detectar se os mesmos estão tendo contato com os tóxicos e com o álcool? Se não estiverem atentos, pode ser tarde demais. Ou seja, eles já podem ter entrado para o mundo desses vícios degradantes do organismo e da alma. As drogas aviltam o caráter, estragam o corpo físico, provocam influência espiritual inferior, ou seja, são tudo de ruim para o ser humano, arruinando vidas e, portanto, devem os pais, através da educação, realizar todos os esforços para o desenvolvimento do senso moral de seus filhos, para a consolidação de bons valores e ideais de vida neles, sem o que a tendência para o vício, que pode estar vindo de outras encarnações, pode ganhar terreno. Pais, cuidem de seus filhos. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. No Entendendo com o Espiritismo, vamos hoje falar de uma trilogia que, na verdade, são potências divinas que trazemos conosco e que precisamos acionar para ter uma vida melhor, não apenas aqui na Terra, mas também depois no retorno ao mundo espiritual. E essa trilogia nos é apresentada pelo escritor, filósofo e educador Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec e que sustentou o espiritismo e o movimento espírita até ali pelos idos da década de 1930. Leon Denis nos deixou obras portentosas, maravilhosas. Ele é chamado de o filósofo do espiritismo. E entre essas obras nós temos, por exemplo, o grande enigma, depois da morte, no invisível, o além e a sobrevivência do ser, Cristianismo e Espiritismo, Joana d'Arc Médium. Mas nós vamos destacar hoje o seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é uma obra muito profunda e na sua terceira parte ele vai nos trazer as três ferramentas ou as três potências que todos nós temos e precisamos acionar. São elas: querer, poder e amar. Vamos uma por uma então. Querer, ou seja,
acionar a força de vontade. Lembrando que lá em O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, os espíritos superiores nos dizem que muitas vezes não estamos melhores na vida porque nos falta a força de vontade, o querer se melhorar e combater em si os vícios de toda ordem que ainda mancham o nosso existir, o nosso viver. E eles dizem: quantas vezes ouvimos dizer eu quero, mas isso é apenas dos lábios. Porque na sequência o ser humano não aciona a sua força de vontade para alcançar então o seu objetivo. Querer é muito importante. Eu quero me melhorar. Eu quero alcançar a perfeição mais rapidamente. Eu quero auxiliar o meu próximo. Eu quero aprender a amar a todos. Então temos que acionar esse querer, essa força de vontade para nos impulsionar à frente. Mas Leon Denis nos lembra que nem sempre o querer sozinho pode resolver. Porque muitas vezes nós queremos, mas não sabemos como fazer. Daí então a segunda ferramenta, o segundo princípio, essa segunda potência, saber. Ou seja, aliar o querer com o conhecimento, com a sabedoria. Por isso nós espíritas prezamos tanto o estudo e nos aliamos aos progressos da ciência e da tecnologia. É preciso saber, é preciso também conhecer, porque quando conhecemos, fica mais fácil acionar o querer, fica mais fácil direcioná-lo. Porque eu quero resolver isso e sei como isso pode ser resolvido. Eu quero alcançar tal objetivo e sei o que devo fazer para alcançá-lo. Então, estudar, conhecer é muito importante, porque nós espíritas não descartamos a necessidade do progresso intelectual, muito pelo contrário. Mas vem Leon Denis para nos dizer que não basta, porque podemos querer e podemos saber. Entretanto, isso pode ser estéril, insensível. Então precisamos acionar o terceiro princípio, a terceira potência do espírito. Amar. Ou seja, colocar o amor. Porque se não fizermos isso, nós então elegemos um objetivo, acionamos o nosso querer, a nossa força de vontade, estudamos para poder dominar isso. E muitas vezes passamos por cima dos outros, atropelamos, dizimamos, viramos predadores dos seres humanos e também da natureza. Atingimos os objetivos, realizamos as conquistas, mas a que custo? Então é preciso colocar o amor, porque o amor vai nos sensibilizar, o amor vai nos espiritualizar, o amor vai combater em nós o egoísmo e o orgulho, que são as duas grandes chagas da humanidade. E aí nós teremos, então, em equilíbrio, o progresso intelectual na área conhecimento com o progresso emocional, afetivo, na área sentimento. E o que temos observado é que ainda nos falta muito
o sentimento. Muitas vezes somos áridos, somos insensíveis, indiferentes, tendo um discurso, mas uma ação completamente diferente. Quantas e quantas vezes passamos pelos outros sem nos importarmos com eles. Mas é da lei divina que teremos que responder pelas nossas ações, por aquilo que estamos fazendo. Por isso, Leon Denis nos diz que querer é muito importante. Saber também é muito importante. Mas amar é mais importante. E nisso ele se conjuga com Paulo de Tarso, quando diz que não adianta sabermos a língua dos anjos se não conseguimos amar, se não conseguimos fazer a caridade. Então, querer, saber e amar. Já temos um avanço intelectual, científico, tecnológico muito grande. Sabemos que ainda vamos avançar muito mais nisso. Mas precisamos urgentemente alavancar o nosso progresso moral. Precisamos aprender a nos amar. Precisamos aprender a amar a nossa casa planetária e todos os seres que vivem, porque tudo se conjuga para o nosso bem, a nossa sobrevivência, e deve ser feita com sustentabilidade. Então, o amor é o potencial divino que Jesus veio, então, distinguir e que nós precisamos ainda aprender e colocar em prática. Querer, saber e amar. 3 potências que todos nós temos e que, se soubermos utilizá-las, vamos nos transformar e, com certeza, vamos gerar paz, justiça e felicidade na humanidade terrena. Pense sobre isso, porque é o que estamos precisando e, acima de tudo, colocar o amor em ação. Bem, chegamos ao final desta edição de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo e sua aplicação na vida, conversando sobre a Era do Espírito, que teremos, sim, a partir do mundo de regeneração, com a predominância do bem sobre o mal. E deixamos aqui o convite para que você esteja conosco toda quarta-feira, às 19h, no YouTube, pelo canal Orientação Espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, paz na sua vida, um grande abraço e até nosso próximo programa. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.